Bom dia, Roberto. Tudo bem? Vai me falando se tá bom a imagem, se precisa mudar alguma coisa, som. Preciso da avaliação de vocês. Tá tudo bem? Oi, Nil, bom dia. Martinha, linda, minha parceira de hoje. Tudo bem, Martinha? Eu vou chamar você, tá? Oi, Leila. Dani, bom dia, Dani. Tudo bem? Agora, Martinha, coloca seu celular de pé, porque sua de imagem está pé? deitada. É, Tá. Então só tem um pouquinho de paciência que ele tá no pedestal, eu vou tirar, tá bom? tá bom, não tem problema não. Edileuza, bom dia. Edu, bom dia, tudo bem? Bom estar aqui com vocês. Olha, a nossa amiga tem um monte de instrumento, hein? É baterista, né, Martinha? É, A outra posição, Martinha. ao contrário? É, ao contrário. Meire, bom dia. Ô, amadora, eu sou amadora. Pati, bom dia. Tudo Bom bem? dia! E aí, ansiosa, né, Martinha? Nossa, eu tô feliz, tô ansiosa. Um assunto muito legal, né? Que a gente vai É, falar. Eu acho que sempre acrescenta, né, é, Martinha? É muito bom, é, eu muito acho, bom. eu acho muito importante isso, e quanto mais a gente puder divulgar, falar sobre esse assunto, né? Eu acho que É, mais a gente vai ajudando as pessoas, né? com Terem mais certeza. consciência, mais autoconhecimento, né? Esse é o nosso objetivo, né, Martinha? Hoje, inclusive, aqui, né? Bom, eu Uhum. vou iniciar, eu vou me apresentar. Meu nome é Kátia Lima, eu sou psicóloga de formação, coach, consteladora familiar. Também tenho a CNV, que é a comunicação não verbal, praticante em PNL também. E hoje a gente vai falar. Eu acho que o seu vídeo está ok? Seu sinal de internet está ok, Martinha? Eu acho que agora eu consegui consertar ele. Ah, então tá bom. Então, eu sou formada em psicologia e hoje a gente vai estar falando um pouco sobre a nossa criança interior. Eu convidei a doutora Marta. A doutora Marta, eu acho que ela está com problema na internet. Eu falando, tá tudo bem, Martinha? Eu fui abrir a porta do estúdio por causa do Wi-Fi. Ah, tá ótimo, excelente. E hoje eu convidei a doutora Marta. A doutora Marta vai se apresentar, né? Nossa, é minha amiga de curso de CNV, a gente fez um curso de comunicação não verbal e nunca mais a Não gente se largou. violenta. É, Eu queria que você se apresentasse para o pessoal, Martinha. Você pode falar um pouquinho de você, do seu trabalho, antes da gente começar o assunto? claro, nossa, muita honra. Então, eu me chamo Marta André Almeida, o pessoal chama muito de Marta Almeida, né? Eu sou médica, ginecologista e obstetra. Eu me formei na Universidade Federal da Bahia, tem 25 anos, né? E trabalho também como terapeuta sistêmica, como a Catinha falou, né? Nós fizemos alguns cursos juntas, né? E venho trabalhando com terapia sistêmica agregada à medicina. Ah, por falar nisso, é importante que eu diga aqui, o meu CRM é de São Paulo, número 106984. CRM de São É, eu Paulo. Tá? É divulguei. importante é importante eu falar isso, né? Porque quando o médico É, fala, ele tem que se identificar dessa forma, né? Bom, então, então, anyway, então eu ultimamente eu tenho focado muito no pré-natal, que eu chamei de pré-natal sistêmico, né? É quando eu integro o conhecimento da medicina com
os conhecimentos das terapias, de psicologia, eu busco promover, ajudar aquele casal, promover a saúde do casal e do bebê de uma forma integral, né? Então, é uma maternidade com mais leveza, né? Uma maternidade mais suave, com mais entendimento, de autoconhecimento, né? E assim, é uma coisa muito bonita. Os casais gostam muito, eles se sentem bem plenos. É muito mais do que cuidar do físico da mãe e do bebê, né? Cuidar do físico, sim, né? Evitar doenças, promover saúde onde está precisando, mas a saúde não só física, ela também emocional, né? Eu acho que isso é enorme. Eu É verdade. me sinto realizada com isso. E aí, Catinha? Com certeza. Na verdade, assim, é muito lindo, né? Você poder ter agregado isso, né, Martinha? Tanto a parte da medicina como a parte da terapia mesmo, sistêmica. Eu acho que é um casamento lindo, maravilhoso. E as pessoas que têm a oportunidade de fazer, de vivenciar, realmente, assim, é pleno, né? É pleno, né? Eu sou apaixonada pela constelação e pela, né, terapia sistêmica, e agregar isso numa gestação, né, com pai, com mãe, nossa, é mágico, é muito lindo. E E hoje a gente vai falar um pouco da nossa criança interior, né? E nada melhor do que você, né, que, né, conhece um pouco da parte fisiológica do nosso organismo, né, desde a sua concepção. Mas hoje a gente vai focar mesmo na nossa criança interior, porque a gente cresce, né? A gente se desenvolve, mas a gente esquece a nossa criança que ficou lá atrás, né? E por vezes ela se manifesta, né, no dia a dia e a gente não sabe muito bem como acolher. E hoje a gente vai falar justamente disso, né? Como que a gente pode estar acolhendo a nossa criança? O que a gente pode fazer para que a gente tenha uma vida adulta mais saudável? É interessante a gente poder trazer esse assunto, né, Martinha? Para as pessoas começarem a prestar atenção, inclusive no seu dia a dia, com relação a alguns acontecimentos que a gente nem tem, né, muita consciência. Então, a partir de hoje, quando a gente manifesta tudo isso, as pessoas vão começar a ter um olhar diferenciado para essa criança. E eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença na vida da gente. Nós, né, Martinha, eu e você, a gente conhece um pouco, né, da parte sistêmica, a gente já trabalhou a nossa criança e a gente sabe exatamente do que a gente está falando, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, Martinha, aproveitando até todo esse conhecimento que você tem da parte da medicina, que é linda. Eu sou apaixonada pela medicina, eu acho uma profissão muito maravilhosa, né? Era o meu desejo de criança. A minha criança queria ser médica, mas hoje eu sou psicóloga. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa concepção, dessa criança, a partir da maternidade mesmo, né? O que você pode trazer para a gente com esse olhar, né, da medicina e do olhar sistêmico para essa criança? então, é importante a gente ter em mente que um bebezinho dentro da barriga da mamãe, ele não é uma coisa inerte, ele não é uma coisa que não existe, ele está oculto pelo abdômen, né? Aliás, a palavra abdômen quer dizer eu escondo, né? Ele está oculto do olhar, mas nunca do sentimento, né? E desde a concepção, desde quando o óvulo escolhe o espermatozoide que vai fecundá-lo, né? Desde esse momento lá, dessa atração química, da essência do feminino, atraindo a essência do masculino, nesse momento de encontro, desde aí já existe uma influência muito grande do ambiente onde esse embrião vai se desenvolver. Esse ambiente é o ambiente materno, é o corpo da mãe e as suas emoções. Esse é o ambiente de desenvolvimento do embrião, desenvolvimento desse novo ser. E observe que esse novo ser, ele vem desde antes de ser um embrião, ele já vem meio que trazendo uma carga emocional, uma carga de uma história sistêmica muito grande, porque a essência da mãe está no óvulo e de toda a sua ancestralidade, né? E a essência, assim como a essência do pai está no espermatozoide, também toda a sua ancestralidade, todo o seu sistema
do pai e da mãe, né? E é nesse momento, esse encontro desses sistemas, da energia dessa ancestralidade, ele determina muito o que vai ser esse novo serzinho, né? E a gente sabe que esse embrião se desenvolvendo dentro da mãe, o primeiro ambiente que ele conhece é esse, né? O físico que vai alimentá-lo, que vai abrigá-lo, que vai acolhê-lo, né? Esse ambiente físico e emocional também vai determinar a pessoinha que ele vai ser, né? Mas não é um determinismo assim, vamos dizer assim, não é a responsabilidade da mãe inteira, sabe? Não é isso. É que o serzinho também, ele também tem escolha, né? Mesmo ele recebendo o material genético da mãe e o material genético do pai, e esses materiais genéticos se misturando, né, e determinando quem vai ser aquele corpinho, mesmo assim, já existe a ciência da epigenética que vai mostrar pra gente que é uma outra força que age sobre essa genética, né? E essa força, sim, ela depende da energia do embrião, né? Da energia que ele traz consigo mesmo, sua energia primordial, né? Unida com o universo. E também é influenciado pela energia da mãe e do pai, né? O mundo da mãe, o mundo mãe para o feto, vai ser influenciado pelas histórias da própria mãe, né? A mulher que ela é, a adolescente que ela foi, a filha que ela foi, o fetinho que ela foi dentro da barriga da mãezinha dela, tá? E tudo que ela construiu na vida e que ela teve de aprendizado emocional, né? Inclusive o relacionamento dela com os familiares atuais, o relacionamento dela com o parceiro e com a família do parceiro. Tudo isso influencia naquele bebezinho que está lá dentro. Tudo isso é filtrado pela mãe e absorvido pelo feto. Entende? Então, quando Bert Hellinger fala que o bebê, a criança, ela tem um amor incondicional pelos pais, né? Isso vem daí. O primeiro amor que ela conhece é um amor em que ela nem sabe quem é ela e quem é a mãe. E aí vai desde a concepção até enquanto ela estiver amamentando, até 1 ano, às vezes 2 anos de idade, ela não sabe diferenciar. Aí depende, né? Essa idade depende de cada um, você pode explicar isso depois. Mas ela não sabe diferenciar quem é ela e quem é mãe, ela acha que é uma coisa só. Então, por isso que eu falo para as mães, né? E para os pais, para os casais e para todo mundo. Quando você, mãe, tem uma emoção, cada um de nós, né? Todo ser humano. Quando a gente tem uma emoção, nosso hipotálamo vai liberar na corrente sanguínea um hormônio, uma substância química, né? Que corresponde àquela emoção, né? Então, por exemplo, se você tem medo, você pode descarregar adrenalina. Todo mundo conhece esse, né? E para cada emoção tem sim um hormônio que fala, que é o carreador da mensagem dessa emoção para o corpo inteiro. E vai fazer com que o corpo reaja, né? Então, quando a gente, por exemplo, sente amor, aí o corpo fica todo derretidinho, né? Quando a gente sente raiva, os músculos ficam retesados, assim, prontos para, né? Quando a gente sente medo, a gente meio que paralisa. Então, o corpo responde a essas emoções a partir da descarga hormonal, né? Que vai banhar cada célulazinha do corpo da gente e cada uma vai saber o que fazer reagindo a esse hormônio, a essa substância química, né? Acontece que quando a gente está grávida, dentro da gente tem um serzinho. A sua internet. Deixa eu... Pegou agora a internet? A sua internet. Mas agora voltou. Pode continuar. Voltou? Tá. Então, quando a mulher está grávida, o serzinho que está dentro dela é alimentado pela corrente sanguínea dela, né? Claro, filtrado através da placenta, muitas coisas que estão na corrente sanguínea da mãe não passam para o feto por causa da barreira da placenta, mas no caso desses hormônios, eles estão sim presentes na corrente sanguínea do feto, mesmo porque é uma providência da natureza, o feto tem que aprender sobre isso também, né? Sobre sentimentos. O feto aprende e durante a primeira infância, até os 7 anos de idade, a mãe vai traduzindo esses sentimentos para ele, né? Mas por ele sentir a presença desses hormônios na corrente sanguínea dele, então a partir daí ele sente também, ele experiencia
aquele sentimento. Aquele amor, aquela raiva, aquela paixão, aquela alegria, aquele medo, ele experiencia, né? E ele acha que é ele que está sentindo, As emoções. entende? Então, isso. Ele acha que ele está sentindo. É ele começando a trabalhar, a conhecer, entrar em contato com essas emoções. Apenas que ele não sabe o que é dele e o que não é, né? Para ele é tudo uma coisa só. E aí é nesse momento em que a gente começa a compreender, quando Bert Hellinger fala, né, que o bebê, o filho, ele toma para si as dores da mãe, né? Mas não só as dores, né? É que quando fala de problemas sistêmicos, a gente foca nas... A sua internet, você pode repetir? Claro, eu vou tentar. Ou se alguém pode me escrever aqui como é que tá? Se está falhando só a dela. Agora tá, agora tá. Agora entrou, agora tá ok. Ultimamente as constelações que eu tenho feito online têm sido desafiantes também por conta disso, da internet. Mesmo no 4G, tá ficando assim. Exato. Então, eu estava dizendo que o fetinho absorve os hormônios de sentimentos da mãe, não é isso? Isso mesmo, isso mesmo. Isso. E ele não sabe que os sentimentos são da mãe e não são deles. Ele está experienciando esses sentimentos, né? E é a partir daí que a gente começa a compreender, do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista, né, mais palpável, como a gente médico fala, a gente começa a compreender quando Bert Hellinger fala que o feto, o filho, né, ele absorve para si as dores da mãe, né? E a gente não fala somente de dores, a gente fala de todos os tipos de sentimento, inclusive das alegrias, tristezas, felicidades, raivas, tudo, né? É que quando a gente fala do ponto de vista sistêmico, geralmente a gente está focando em algum problema sistêmico, alguma dor sistêmica. Por isso que o Bert Hellinger, ele frisa tanto essa questão. Ele assume para si a dor da mãe, né? E aí é nessa hora que você ter essa consciência, você começa a buscar o seu autoconhecimento, né? Começa a focar em você, perceber que sentimentos eu tenho ou eu deixo de ter em tais e tais ocasiões, o que isso significa para mim, né? Qual necessidade básica minha não está sendo atendida ou está muito bem sendo atendida e se reflete nesse sentimento que me é o mensageiro, né? Dessa necessidade básica. Então, é nesse momento, essa busca desse autoconhecimento, essa busca dessa compreensão, faz a mãe se sentir mais leve, né? E quando a mãe se sente mais leve, e o pai também, porque nós trabalhamos com o pai também, né? Quando eles se sentem mais leves, olha a leveza desse feto, de não se sentir obrigado a carregar a dor da mãe, a dor do sistema da mãe ou do pai, entende? A compreensão, o que que faz de bom para esse bebezinho? É um trabalho lindo, né, Martinha? E assim, a gente sabe que olhando pelo olhar sistêmico, a criança ela começa a receber a vida a partir do ventre, né? Então, a partir de lá, né, toda essa história que você falou, que eu acho lindo, né, essa concepção, e realmente carregar o histórico genético, né, do pai, da mãe, para você ser o ser único, né? Que você vai se desenvolver e vai crescer e vai ter suas emoções, seus sentimentos, sua personalidade, cada ser é único, né? Mas tudo começa, né, realmente no ventre da mãe, o crescimento, o desenvolvimento e todas as armazenagens de sentimentos e sensações vão ficar lá guardadinhas, né? Então a gente realmente a gente tem um histórico, né, dentro da gente, por vezes às vezes inconsciente, consciente, mas que a gente tenha conhecimento disso, e quando a gente fala da criança, a criança é um ser puro, né? Ela acaba recebendo tudo isso sem muita maldade, sem julgamento, sem críticas, porque a partir do momento, quando Jung e o Freud fala que a gente recebe as informações dos pais de 1 a 7 do ventre,
inclusive, você mencionou, a gente pausou o vídeo, agora voltou, né? Voltou. Travou. E Tá ok. a gente recebe toda essa história, né? E a gente vai, né, tendo um arquivinho lá, a gente vai guardando todas essas informações e a gente recebe as informações de pai e de mãe como sendo absoluta verdade, né? Então, a gente não faz nenhuma crítica e a gente recebe tudo isso. E ela não tem nem condição de questionar se está certo ou se está errado, porque ela não tem nenhum parâmetro, ela é uma criança, né? Ela não consegue avaliar e absorve tudo isso, e tudo isso ela vai armazenando como verdade. E quando a gente fala da criança interior, a gente fala inclusive da necessidade, tá cortando, eu acho que só se a gente Eu estou ouvindo bem. só se a gente interromper essa live e abrir de novo para ver se melhora a internet. O que vocês acham? É melhor? Eu estou ouvindo bem, você não cortou mais. Não cortou? Então vamos lá. Para mim, não. Tá, se piorar aí a gente para e a gente volta de novo. Vamos ver o que a Viu? Dani, que coordena todo esse trabalho aqui, o que ela acha, se a gente Tá, volta, se a tá, gente volta, né? Vamos ver o que ela fala. tá. Mas falando um pouquinho dessa criança interior, né, da gente, da necessidade da gente ter que acolher essa criança, porque ela é presente dentro da gente, né? E a gente não tem, né, muito conhecimento com relação a tudo isso. Então, é importante a gente acolher essa criança, da gente ressignificar todo o passado que ela teve, né? Porque, como você mesmo falou, né, Martinha, a gente recebe tudo que é bom e tudo que a gente acha que poderia ser melhor, né? Não vou falar nem de ruim, né? Mas algo que realmente às vezes vem como dor. Mas cabe a gente fazer essa seleção e ressignificar e intensificar somente a parte positiva de tudo que a gente recebe. Tá cortando. Eu acho que eu vou encerrar essa e vou abrir outra. A Martinha também paralisou. Tá ouvindo agora, Martinha? Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo. Tô. Tá, então vamos continuando. Se a gente acontecer alguma coisa, a gente encerra e abre outra. Deixa eu te perguntar só uma coisinha. Depois a gente pode responder as perguntas do pessoal? Porque parece que estão colocando perguntas. Eu Tá. vi que tem bastante pergunta, né, Martinha? Se você puder ir anotando aí, a gente poder responder. Eu tenho aquele exercício sistêmico que eu quero fazer no final. Ah, sim. Sim, sim. Se for, a gente encerra essa live, a gente abre outra, até para fazer o exercício no final também. Ou a gente pode depois. Anotando para responder. Eu acho que é legal. É que passa muito rápido, eu não consigo anotar. Dá para você girar, você olha na tela, você vai girando. Você consegue. Peguei. Então, da criança interior, da gente acolher a criança, da gente ressignificar a história, deixando prevalecer sempre o lado positivo de tudo que a gente absorveu, da gente honrar pai e mãe, da gente honrar os nossos ancestrais, porque foram eles que nos deram a vida, né? E a criança dentro da gente é que mantém a chama acesa da leveza, do humor, do entusiasmo, da criatividade e da espontaneidade. Então, a gente tem que deixar essa criança viva dentro da gente, porque vai deixar a nossa vida adulta mais leve. Não é isso, Martinha? O que você acha de tudo isso? Sim. Não, eu acho é exatamente isso. Inclusive, eu vou pegar um gancho do que você falou com uma pergunta que eu achei bem pertinente aqui, onde a pessoa pergunta sobre a criança rejeitada pelos pais. Né? Uma das coisas importantes, aquela formação da criança dentro do útero da mãe também vai refletir na formação do corpo dela. Né? Então, uma criança que se sente rejeitada dentro é característico isso, é muito característico. Às vezes o grau de rejeição é tão grande, mas é inconsciente. Nem sempre os pais rejeitam conscientemente. Às vezes a rejeição do pai ou da mãe ou de ambos é inconsciente. Mas essa rejeição ela pode refletir na formação do corpo da criança
E vai ser aquela criança que fica quietinha dentro do útero, gastando o mínimo possível de energia da mãe, dá, sabe? Aquela criança que cresce pouco, se mexe pouco, Uhum. fica ali quietinha, tentando não incomodar, sabe? Sim. Então, isso é uma coisa importante para o olhar do obstetra. O que está acontecendo com aquela criança, que aquela gestação se tornou de alto risco para aquela criança? O que está acontecendo? É nessa hora que, quando o obstetra tem o olhar terapêutico também, ou tem, junto consigo, um profissional, psicólogo e terapeuta para trabalhar esse casal, é essa hora você faz coisas lindas dessa mãe e para o casal também, entende? Quando a gente olha só pelo lado fisiológico, fisiopatológico, a gente não consegue ajudar tanto, Uhum. sabe? Né? E quando a gente olha pelos dois lados, o resultado é muito melhor. Então, se você é um obstetra que tem esse olhar, você consegue fazer isso. Se você não tem, você se associa a um profissional da área da saúde mental, se associa a um bom psicólogo, a um psicólogo que tem entendimento de bioenergética, tem entendimento de constelação, sabe? Tem entendimento de neurociência. Quanto mais você compreende o que a natureza está tentando te dizer, entende? Isso vai refletir na formação do corpo daquela criança. Se vai ser maior, se vai ser menor, se vai ser grande demais, pequenininha demais, se vai ser frágil, né? Inclusive os mecanismos de abortamento também passam por aí. Uhum. E é engraçado, e assim, engraçado não, é bom a gente lembrar, Martinha, também falando um pouco dessa questão da rejeição, porque quando a gente fala de acolher a criança e de reconhecer essas dores do passado, né, e da gente tratar tudo isso e acolher, é a gente realmente deixar todo esse sentimento, ressignificar tudo isso e deixar tudo isso lá para trás. Porque se a sua criança foi uma criança rejeitada, você alimentar esse sentimento, você vai continuar sendo rejeitado pro resto da vida. Né? Então, muita atenção com relação a isso. A partir do momento que a gente cura a nossa criança interior, eu fui rejeitada, eu apanhei muito, eu já ouvi falar de mãe tóxica, eu nem gosto desse tipo de palavra, mas a Isso. gente tem que significar tudo isso e trazer à tona mais as questões positivas, né? Porque senão você vai continuar alimentando essa rejeição, essa amargura, essa tristeza e vai te tornar um adulto rejeitado, um adulto triste e um adulto sem sucesso. Quando a gente fala de curar a criança interior, é justamente isso, né? Acolher toda essa situação e você, como adulto, amparar essa criança, né? Até falando de uma forma lúdica, às vezes a nossa criança se manifesta, né? E a gente tem condições, inclusive, de identificar quando essa criança se manifesta e da gente acolher essa criança mesmo. Nós, como adultos, a gente tem compreensão de algumas coisas que acontecem e a gente tem, sim, a condição da gente acolher essa criança. A criança não, a criança era pura, ela não tinha maldade, ela não tinha parâmetro de comparação, ela não sabia se defender. Agora, nós, adultos, sabemos e a gente pode acolher a nossa criança, a gente pode ser feliz com a nossa criança. Não adianta a gente ficar reverberando algo que passou para trazer para a vida adulta, porque isso só vai prejudicar e vai deixar a gente meio que sem condições de desenvolvimento, de crescimento. É importante a gente avaliar, não é isso, Martinha? Sim, sim. O reconhecimento dessa dor, né? Você olhar para si, olhar para a sua dor. Nessa hora dói mais ainda. Olhar para a Sim. própria dor no início dói mais ainda. Mas o reconhecimento e o acolhimento dessa dor da sua criança ferida é que vai fazer com que você tome uma decisão de fazer diferente. Porque Uhum. tudo que você traz do sistema seu e do sistema de sua mãe, do seu pai, tudo, dos ancestrais, tudo que você traz, né? Você traz porque
todo o sistema está vibrando da mesma forma. Mas você não precisa que seja assim. Sempre quem vem depois, os filhos, os netos, os bisnetos, eles têm condição de escolher. Tem condição de escolher fazer diferente, Sim. né? Porque o sistema, ele tem que evoluir. Então, o natural é que, se minha mãe e meus avós falharam, é que eu possa escolher fazer diferente. Que eu Exato. possa ir em busca de me curar, né? E E aí sim eu buscar minha prosperidade, eu buscar meu lugar no mundo, eu buscar, sabe, minha autocompreensão. E aí eu trato a minha dor. Eu, sim. como adulta, posso fazer isso pela minha criança que foi ferida desde lá do útero ou na minha infância. Uhum. Eu acho que é o que você está falando, não é isso? É o Não, é adulto que cura a criança. Então, eu dentro de mim, eu tenho minha criança e meu adulto. Minha sim. criança, tudo bem, ela veio de lá, do espermatozoide com óvulo, trazendo as energias do meu sistema. Ela desenvolveu dentro do útero do ambiente emocional da minha mãe. Depois ela teve a infância dela, né, que teve a influência da mãe e do pai, ou dos cuidadores, porque criança adotada segue o mesmo, né, a mesma dinâmica, né? Então, dos meus pais ou dos meus cuidadores, sejam quem forem, né? Meus avós, quem cuidou, né? E eu vou seguindo nessa dinâmica e eu vou crescendo aí, lógico. Todos nós, cada um de nós tem inúmeros traumas que vêm desde lá da união do espermatozoide com o óvulo. E essa criança, ela vem sofrida, ou não. Mas, em geral, vem sofrida. E essas dores refletem o que a Kátia está falando, no adulto. Sim. Só que o adulto é adulto. Ele é que pode escolher fazer diferente, não é isso, Catinho? Exatamente, exatamente. E quando a gente fala que a gente adulto começa a compreender toda essa vida que essa criança teve, e você acolhe ela, você vai amparar essa criança. E amparando essa criança, e você tendo consciência disso, você vai diminuir, inclusive, esses gatilhos emocionais negativos, né? Porque a partir do momento que vem essa questão, eu fui rejeitada, eu fui uma criança triste. Quando você percebe que poxa, eu fui rejeitada, agora eu não sou mais, né? Cabe a mim escolher, né, mudar, virar, né, a chave. Poxa, eu sou adulto e eu vou acolher minha criança. Minha criança é rejeitada, olha, vem cá, criança. Você não é rejeitada, você é feliz, você está comigo e nós somos fortes, né? Esse é o importante, da gente acolher essa criança de forma positiva, né, Martinha? Para que essas situações gatilhos negativas não reverberem na sua vida adulta, porque isso só vai te deixar mal, só vai te impedir, né, a sua evolução, o seu crescimento. Então, o quanto é importante você amparar essa criança e, com o seu olhar adulto, trazê-la para o seu colo mesmo e amparar ela. Olha, não, eu estou te protegendo, você está comigo, você faz parte de mim e nós vamos ser felizes, né? Isso cabe a nós adultos que já temos essa consciência. Entendo que a gente tem que acolher essa criança, inclusive vivenciar e tratar essa dor, mas o importante também é que a gente mantenha essa criança viva, né? Porque essa criança, com a pureza dela, ela foi feliz, né? Os momentos realmente de felicidade, de prazer, à tona também, né? Para a gente ser mais feliz, né? É importante que, com consciência, a gente traga essa criança para a nossa vida adulta, para tornar a nossa vida mais leve, né? Então, às vezes você desenha, você pinta, você canta, você toca instrumento, né, Martinha? Então, é a sua É, criança manifestando, né? Eu pinto, esse sim, quadro aqui eu pintei. Então, são situações que a gente traz a nossa criança presente. Esses meus quadros são realmente a minha criança se manifestando. Você tocando, é a sua criança se manifestando. E tudo isso torna a vida da gente mais leve. É importante a gente trazer também, com consciência, essa criança para a nossa vida adulta. Não é isso, Martinha? sim, isso é. Eu vou pegar o gancho de novo e responder uma outra pergunta do pessoal, pegando seu Tá, gancho. Alguém pode. pergunta assim:
Uma mãe que precisou tomar medicamentos e químicas durante a gestação, se isso influencia na criança após o nascimento. Uhum. Então, aí ela complementa depois, mas o amor recebido durante foi maior do que a agressividade da medicação. Então, é muito mais anterior a isso. O Uhum. fato da mãe ter necessitado do medicamento, que parte do organismo dela que estava desequilibrado, entende? Porque o organismo, quando. Deixa eu só colocar, fazer um parênteses, até para você responder. Tem uma amiga que, inclusive, ela fez um questionamento, eu acho que é dela que você tá falando, porque o filho dela foi a concepção foi in vitro, né? E ela tem essa preocupação, né, da criança ser uma criança agressiva, até porque ela precisou tomar muito remédio. Então, acho que é um gancho para você responder para ela também. Perfeito, perfeito. Não, tranquilo, vai enriquecer mais ainda. Então, Uhum. assim, todas as doenças que a gente tem, a gente, ser humano, todas as doenças que a gente tem é uma manifestação do nosso ser mais interior, né? Para chamar a atenção da gente que alguma coisa não está sendo olhada, alguma coisa Uhum. precisa evoluir, né? Então, qualquer parte do corpo da gente que manifeste uma doença, até um acidente, um corte, um machucado, tudo isso é o nosso ser interior, né? Até Freud explicava isso lá quando ele começa a estudar histeria, né? O seu ser mais interior, vamos chamar do seu inconsciente, tá? Ah, manifestando alguma coisa que você precisa aprender, sua alma precisa evoluir em algum aspecto. E se isso pode acontecer em qualquer fase da nossa vida, inclusive durante a gravidez. Se durante a gravidez eu manifesto algum sintoma que precisa ser medicado, sim, eu preciso medicar, sim. Isso vai influenciar o feto? Pode influenciar ou não. Não tem uma resposta é, pronta. Qual é o grau de influência que vai ter sobre o feto? O mesmo grau de influência que tem aquele sentimento, aquela emoção que provocou aquela resposta no organismo da mãe. Uhum. Entende? Então, se eu tenho, por exemplo, um medo profundo de ter uma dificuldade financeira e não conseguir criar essa criança, é muito provável que eu vou ter uma crise renal durante essa gestação. Entendi. Então, eu vou precisar de medicamentos para essa crise renal, vou precisar, eu preciso estar inteira, eu preciso sobreviver, né? A dor produz adrenalina mais ainda, né? E isso pode provocar até um aborto. Então, eu tenho que cuidar da dor física também, né? Mas esse medo que foi provocado por essa insegurança financeira, que às vezes nem está consciente, está inconsciente, vai provocar uma crise renal e eu vou precisar medicar. O que é mais deletério para o bebê é o medo e não o medicamento. E como eu, mãe, recebo esse medicamento? Se eu recebo esse medicamento com ainda mais medo, então eu estou piorando a situação. Você vai Se eu passar medo. recebo esse medicamento, é, se eu recebo esse medicamento com amor, se eu recebo esse medicamento como um alívio para a minha dor, com uma gratidão ao universo que pôde ter um medicamento naquela hora para aliviar a minha dor, então isso suaviza também para o bebê. Entendeu como que é? E aí é essa criança que você está formando, uma criança resiliente, né? Uhum. Ou não, uma criança amedrontada. Sim, exatamente. E é bom, até pegando um gancho, Martinha, do que você falou, falando um pouco das nossas crianças hoje, né? Porque a gente está falando da criança interior de um adulto, mas Sim, que a gente tenha consciência que nós, como pai, como mãe, também somos responsáveis, né? Pelo arquivo emocional dessa criança na vida infantil, né? Então, que a gente cuide dessa criança, é lógico que não devemos mentir, até diante dessa situação que a gente está vivendo, a gente percebe, né, que os pais estão temerosos, né, inseguros, inclusive, com a situação. Mas eu tenho percebido crianças já afetadas, até emocionalmente, em crises de depressão, em crises de ansiedade, porque elas acabam absorvendo isso do pai e da mãe. Então, pai e mãe, a gente tem que tomar cuidado também da forma que a gente passa todas essas informações, porque a criança vai absorver como verdade absoluta. Não acho que a gente tem que mentir, não tem que mentir. A gente só tem que passar a verdade para a criança
para que ela faça uma leitura em que ela possa compreender, né? E não trazendo mais medo, mais insegurança. A gente deve filtrar. O nosso tem consciência de que pode filtrar isso para a criança. Então, que a gente faça isso também por eles, não é isso, Martinha? Sim, sim. Esse filtro é importante, né? A obrigação dos pais, a obrigação, vai, uma das funções dos pais é traduzir o mundo para a criança. Uhum. Mas traduzir de uma forma, tudo bem, uma forma verdadeira, né? Uhum. Mas de uma forma em que caiba na compreensão dela. E cada Exato. criança, em cada fase, tem uma compreensão cada vez um pouco maior, um pouco maior, um pouco mais complexa. A gente tem que ter essa sensibilidade de traduzir o mundo para ela, né? De Uhum. uma forma verdadeira, Uhum. mas de uma forma que ela possa compreender. Sim. E isso a gente faz principalmente quando a gente põe o nosso sentimento nisso. Uhum. Né? Nessa hora eu pergunto para minha própria criança interior, como minha criança interior tá vivendo essa situação, por exemplo, da pandemia? Quais Sim. são os medos que eu estou sentindo, ou que segurança eu tenho, ou, sabe, meus medos, minhas coragens, tudo. Como que minha criança interior? Talvez dessa forma eu consiga filtrar melhor na hora de transmitir o mesmo assunto para os meus filhos. Mas Exato. as informações para a criança tem que ser verdadeira. A gente não Exato. esquece, o feto e a criança, eles não ouvem tanto o que você diz, eles sentem o que você diz, É tá? verdade. Não é verdade? Fala isso aí, Catinha. Não, mas é verdade. E eu já falei, inclusive em live passada, que eu sempre comento de algum filme, algum livro, alguma coisa assim. O livro, divertidamente, ele relata, o filme, divertidamente, ele relata exatamente isso, né? As sensações e as emoções que a gente acaba absorvendo, fica tudo guardadinho lá e cabe a nós, né, fazer com que ele aflore ou não, né? Então, esse é o importante, né, da gente observar para que a gente deixe prevalecer o que nos faz feliz, né, Martinha? Porque o que passou a gente não consegue mudar, né? A gente não tem condições de fazer nenhuma mudança para aquilo que passou, mudar pai, mudar mãe, né? Não tem como. Então que a gente viva a nossa história com plenitude e com gratidão, porque a gente tem vida, né? E a vida ela começa no ventre da mãe. Tem uma pergunta aqui que passou já lá na frente, que perguntaram a respeito de filhos adotivos, né? E pelo olhar sistêmico, a gente tem que olhar sim, né? Para o olhar, para a história da família de origem, né? A família biológica, Biólogo. e a criança adotiva, ela também absorve toda a história dos pais adotivos. Ela também, ela vivencia toda a história dos pais adotivos. Então, ela tem 4 sistemas na vida dela. Enquanto a gente tem 2, que é pai e mãe, a criança adotiva tem 4 sistemas. Então, ela absorve toda a história dos pais biológicos e toda a história dos pais adotivos. Embora não tivesse essa questão do ventre, né, Martinha, mas também absorve, né, pela energia do sistema, né, ele acaba absorvendo também. Sim. Não dá para fugir. Ela esteve num ventre. Todo mundo vem de um ventre. Uhum, Então, ela teve a história do ventre também, né? uhum, Ela sim, teve a história do ventre e ela traz essa história consigo, né? uhum, E aí, quando o Bert Hellinger fala que as crianças adotadas, elas têm uma profunda gratidão ao casal que adota, né? É uma gratidão enorme, né? E é porque é uma possibilidade de nascer de novo, né? É uma sim, outra chance, né? sim, Mas ela traz sim a história do ventre. Então, quando a gente vai olhar isso pelo olhar sistêmico, a gente tem que olhar, como você falou, todos os sistemas, os 4 sistemas, né? Tem que exatamente. ser vistos, tem que ser honrados, né? E Exatamente. aquilo de assim, mas ela nem sabe quem são os pais. Eu peguei no orfanato e havia sido deixado lá e não tem nenhum documento. Isso acontece, a gente sabe que acontece, né? Mas mesmo assim, esses pais existiram. Esses Não pais tem, existem, né? não tem como Diga. negar, Martinha. Não tem como Isso. negar. Não tem Martinha, como negar. eu vou fazer o nosso exercício sistêmico. Até para dar tempo da gente voltar, e depois eu tiro uma cartinha, e aí a gente faz o encerramento da nossa live. Já acabou?
Não, se você quiser falar mais alguma coisa, depois a gente abre outra live para fazer o exercício. Não, Mas então vamos ver se o pessoal tem mais perguntas. E aí eu abro outra live para fazer o exercício sistêmico, que aí a gente faz com mais tranquilidade também. E eu tenho uma frase que eu acabei absorvendo na internet que eu achei bem legal, tem tudo a ver com esse momento que a gente está aqui, né? Que ela é a parte em nós que ainda tem esperança, que sonha e que tem soluções criativas para os nossas enrascadas, né? Então, a gente precisa, sim, acolher a nossa criança com mais alegria, com mais leveza, com mais simplicidade, para que a gente possa ser feliz e que a gente possa curtir essa vida maravilhosa que a gente tem. Eu não sei se as pessoas querem fazer pergunta para a gente poder responder e depois a gente faz o exercício sistêmico. Eu vou abrir outra live para eu não interromper o exercício sistêmico também. Eu vou fazer o exercício sistêmico onde a gente vai se encontrar com a nossa criança. Então, se vocês, depois eu vou encerrar, abro de novo, espero um pouquinho e a gente faz. Acho que é melhor, Martinha, porque aí eu faço com mais tranquilidade também. tá, tá. Mesmo porque esse exercício que você vai fazer é muito poderoso. Nossa, eu tô ansiosa por ele. É muito lindo, né, Martinha? É. Se o pessoal tem mais uma pergunta, se querem falar mais alguma De- coisa, se você quer acrescentar mais alguma coisa também, Martinha. Eu vou colocar uma curiosidade aqui. Uhum. As pessoas falam por aí que quem determina o sexo do bebê é o homem, né? É o pai, né? Uhum. Esse conhecimento, porque assim, o óvulo é sempre X, né? E o Uhum. espermatozoide pode ser X ou Y. Então, a Sim. partir do espermatozoide que vai se encontrar com aquele óvulo, vai ser XY ou XX, e aí vai ser uma menina ou um menino, né? XX menina, XY menino. Uhum. Quando veio esse conhecimento à tona, foi muito importante para aqueles casais que a mulher sofria violência por não dar ao marido a criança do sexo que ele queria, né? Então havia muita violência, inclusive, havia repressão e violência. Quando o marido só tinha filho mulher, né? E ele queria um varão, queria um filho homem. Então, essa mulher não sabe reproduzir, essa mulher não presta, ela não é capaz de me dar um filho homem, né? A gente conhece muita história assim, né? E aí veio essa ideia, esse conhecimento de que é o espermatozoide que define o sexo. Sim. De fato, é o espermatozoide que define o sexo. Mas quem define qual espermatozoide vai entrar no óvulo é o óvulo, não é o espermatozoide. Que legal, é Sabe aqueles verdade. Eu tinha milhões parado que vão para correndo, tentando entrar no óvulo? Né? Na verdade, o que a gente aprendia lá no primeiro e segundo grau? Que eles ficam tentando furar o óvulo e um consegue e entra. Esse é o campeão. Não, esse é o escolhido. Esse é o escolhido, e quem escolhe é o óvulo, ele abre e fecha. Quando ele sente que é o espermatozoide certo, que está na conexão energética correta para aquela vidinha, ele abre, o espermatozoide entra e ele fecha. Uhum. Entende? Então, assim, dizem os pensadores que quando o óvulo pega um espermatozoide que vai definir um sexo feminino, na verdade ele está dando um presente para aquele pai. Está Sim. dando uma menina que é companheira, acolhedora, quem mais ama o pai é a filha mulher, Uhum. né? Uhum. Então, na verdade, é um presente que ele está recebendo, tantas filhas mulheres. É um presente, entende? Que a energia da mãe deu para ele. E quando a mãe faz o menino, ela está dando presente para si própria. Ai, que lindo. Entende? Muito lindo. Então é diferente a coisa, né? É, É assim, conexão, exatamente, Nilce, é pura conexão. Martinha, assim, a Oi. Martinha é um ser abençoado, porque além de você ter essa questão de ser a médica, obstetra, ginecologista, que trata o nosso feminino, você tem um lado sistêmico aflorado. É. Que bom, né? Que bom, porque para mim isso É. veio me salvar. Eu também sou uma pessoa de história difícil, história de vida difícil também, desafiante, né? Uhum. Até eu chegar aqui onde a gente está agora, Catinha, eu passei por momentos em que a minha criança interior ferida me dominou por muitos e muitos anos.
Eu acho que aqui a gente está entre amigos, a gente pode falar a nossa idade, né? Eu tô com 52 anos agora. Não tem problema É. Eu tô com 52 anos agora e a 99, sei lá, por cento dessa idade, eu deixei a minha criança ferida interior dominar a minha vida, né? nenhum. E eu achava que a culpa de tudo que acontecia estava fora de mim. Tudo fora de mim estava errado, eu que sabia tudo certo. E o meu sofrimento era cada vez maior. E o dedinho de apontar, a culpa é do papai, a culpa é da mamãe, como a gente fala lá na Bahia, é do painho, é da mãe, ah, porque meu painho era assim, ah, porque minha mãinha era assim. Então, colocar essa culpa no dedinho que aponta para os pais foi a maior causa de sofrimento para mim, Catinha. Não, E não quando leva a a nada, gente começou, não leva a nada, né? não leva a nada, isso. E quando a gente começou os nossos estudos e que eu pude compreender isso e assumir que eu tenho dentro de mim a função pai e a função mãe para minha criança. Eu sou responsável pela minha criança. O que está lá no passado, como você bem deixou, está lá no passado, agora sou eu que resolvo. Eu abraço minha criança, eu acolho, eu encho ela de amor. Ela é muito linda, Então, um sabe? abraço, dá muito amor para ela. Martinha, tem uma E pergunta. Veja se você pode ajudar, da Alessandra. Tenho asma desde 5 anos. Tenho 2 filhos e minha filha tem bronquite. Hereditário ou medo? Como você disse, né? Eu tenho o olhar da psicologia para tudo isso, e eu queria que você falasse também pelo olhar sistêmico, pelo olhar biológico, fisiológico, o que você pode falar para a Alessandra? então, a medicina ela mostra que muita coisa tem origem genética, né? Mas a epigenética mostra que muita coisa, mesmo que tenha origem genética, pode ser diferente, pode ser modificado de acordo com o próprio indivíduo que carrega aquela genética, né? Do ponto de vista psicossomático, as doenças de pulmão, elas têm algumas características interessantes. Uma delas é um medo, mas é um medo assim em relação à vida. É como quase que se eu não aceitasse a vida, porque a vida é o ar que entra, né? Quase como se eu não aceitasse. Mas ele tem a ver, como o pulmão é órgão duplo, né? Ele também representa pai e mãe, né? Então, o relacionamento entre pai e mãe, isso diante de uma criança, né? Relacionamento entre pai e mãe, com muita crítica, com muito pouca aceitação do outro como ele realmente é, sabe? Isso reflete na criança com aquela dificuldade de aceitar a vida, né? Aquele, Não consegue tá demais respirar, para né? mim. Isso, tá É, demais para mim. Isso. Tanto que tem muita gente que depois que sai da influência energética de pai e mãe, lá para os seus 15 anos em diante, se cura dessa asma, se cura dessa bronquite e nunca mais apresenta, né? A influência energética dos pais vai até 14 anos e meio, mais ou menos, depois a pessoa já está pronta para decidir qual que é a energia dela. E muitos decidem que nunca mais vão ter isso, né? exato. Sabe aquela dificuldade de respirar da adenoides? Os otorrinos falam, quando chegar nos 15 anos, essa adenoide vai murchar sozinha e vai melhorar por causa disso. A não ser quando é grave demais. Quando é grave demais, eles operam, senão eles acompanham até os 15 anos. Tem a ver, tem a ver com isso, entende? Então, assim, há uma grande crítica em relação ao relacionamento dos meus pais. Se eu continuo com isso e levo para a minha vida, eu assumi para mim como verdade essa energia de crítica, entende? E aí eu começo a criticar o meu cônjuge, entende? É, E isso pode ser inconsciente, tá? Isso não quer dizer que eu estou fazendo, estou sabendo que eu estou fazendo, tá? não, Mas a asma, a bronquite, o pulmão tem muito a ver com isso. e a gente acolher a nossa criança mesmo, né, Martinha? Quando a gente fala da asma, da bronquite, a falta, a dificuldade de respirar, é a dificuldade de você aceitar a vida, né? De você tem alguma coisa que você realmente precisa curar para que você aceite a sua vida da forma que ela é, olhando pelo olhar sistêmico e até pela psicologia, você tem que observar tudo isso e a sua criança, como você mesmo disse, tem criança com 12, 15 anos, não tem mais asma, não tem mais bronquite, porque ela começa a vivenciar a vida dela, né? Ela começa a enxergar a vida dela de uma outra forma, e não pela ótica do pai e da mãe, né? E Isso. por isso ela se cura.
E nada mais falando um pouco da asma, né, que a Alessandra comentou, dela e da filha dela, porque, na verdade, isso se repete dentro do sistema, né? Se a gente não cura, né? Então, o importante de você olhar para a sua criança e acolher a sua criança e deixar para trás, né? Ressignificar toda aquela história que pode ter te deixado mais triste, com uma dor muito intensa, a gente curar mesmo essa criança. A gente até estava falando, né, Martinha, ontem, da gente fazer um workshop, inclusive, de cura da criança interna. E a gente vai amadurecer essa ideia, porque é muito importante a gente fazer esse workshop. A Martinha tem a vivência de fazer o exercício sistêmico desde o nascimento, né? Eu também vou fazer agora o exercício com vocês. Mas a gente tem vários exercícios sistêmicos que faz a gente colocar nossa criança no lugar certo. Martinha, eu vou interromper essa live. Pessoal, eu vou interromper essa live e vou pedir para que vocês entrem para que a gente possa dar continuidade a responder as perguntas e a gente já faz o exercício sistêmico também. Então, eu vou interromper essa live e aí a gente já volta. Aqui tem a Paula perguntando: e crianças com excesso de responsabilidade? Trabalhar muito Tá, cedo. Aí vamos deixar para a gente responder lá na live, tá tá bom, bom? tá bom. Gente, vamos lá para outra live para a gente continuar, tá bom, Martinha? Te chamo Tá lá. bom, tá bom. Beijo, Beijo, até já. até.